caso surpreendente. O Kyle aborda essa garota e pergunta se ele pode falar com ela por 1 minuto. E como ela pergunta sobre o que, ele fala que gostaria de conhecê-la e pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. E como ela fala que está indo para o clube com as amigas dela, ele pergunta se ele também pode ir. Mas ela diz que acha que não, porque é a noite das garotas. Então ele pergunta quem sabe de uma próxima vez. Ela fala que não sabe e já ele pede o número dela. Ela diz que não e fala que tem namorado e já ele fala que ele não precisa saber. Mas ela diz pra ele que não está interessada. Então ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela pergunta se o carro é dele e quando ele diz que sim, ela fala que de jeito nenhum. Ele fala que o carro é dele e ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim. Ela fala que é um ótimo carro, então ele pergunta se ela quer ver por dentro e ela diz que é claro. E dentro do carro ela fala que realmente é muito bom e que ela adorou o interior branco. Ele diz que ela ficou muito bem no carro e em seguida pergunta o que ela faz. Então ela conta que ela é modelo e ele pergunta se ela faz mais alguma coisa além disso. Mas ela diz que não e fala que no momento ela só está modelando. Ele pede o número dela e como ela fala que tudo bem, ele pergunta se o namorado dela não vai se importar. E ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele pergunta o que exatamente as amigas dela vão fazer no clube hoje. Ela fala que nada demais, que elas só vão se divertir e que se ele quiser levar os amigos dele, tudo bem. E já nesse momento, ele pergunta se ela realmente quer conhecê-lo. E como ela diz que sim, ele fala que lá fora ela não parecia muito interessada. Ela diz que ele parece um cara legal e é claro que ela quer conhecê-lo. Ele pergunta se antes ele não parecia um cara legal. Ela diz que parecia e fica sem saber o que dizer. Então ele pergunta se é pelo fato dela ter namorado, mas em seguida diz que ela tá parecendo uma interesseira. Ela pergunta por que interesseira. Ele fala porque no começo ela não demonstrou nenhum interesse, que depois ele teve quase que provar que o carro era dele. E pergunta se esse carro não fosse dele, se ela estaria ali conversando com ele. Ela fica pensando ali no que dizer e ele pergunta se o carro não fosse dele, se ela estaria ali. E ela responde dizendo que foi tudo muito rápido, mas que ele parecia um cara legal, então ela resolveu falar com ele. Ele pergunta se ela deixaria o namorado dela por ele. E como mais uma vez ela fica sem saber o que dizer, ele fala que está tentando entender a situação. E em seguida diz que chegou a hora dela sair do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso. Ele fala que não tem outra escolha, já que ela é interesseira. Ela diz que ele que a convidou para entrar no carro e fala que ele é muito doido. Ele fala que ela é interesseira, pede para ela sair do carro e deseja para ela um ótimo dia. Holanda aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela é dali. Mas ela diz pra ele que ela precisa ir. Ele pergunta se ela mora ali mesmo e como ela não responde, ele fala que ele é da Nigéria. E ela fala que tudo bem. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela ou algo do tipo, mas ela fala que está bem. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pergunta para onde ele vai. E ele pergunta porque ela quer saber para onde ele vai. Ela fala que por nada demais e pergunta se ele tem namorada. Ele fala que pelo que ele entendeu até o momento, isso não faz diferença e em seguida pede para ela tomar cuidado com a rua. Ele fala que ela está prestes a ser atingida na rua e em seguida fala que agora ele vai embora. Ela pergunta se ele vai abrir a porta para ela. Ele fala que em nenhum momento disse que ela poderia entrar no carro. Ela fala que seria melhor eles conversarem dentro do carro. E como ele diz que não está entendendo, ela fala que ele disse que gostaria de conversar com ela. Mas ele fala que pareceu que ele não era bom o suficiente para ela. E ela lembra que ele disse que se ela tivesse com ele, ela ficaria melhor. Ele fala que realmente disse isso, mas que ela não parecia interessada. E ela responde dizendo que ela está interessada. Ele pergunta então cadê aquela energia negativa do começo. Ela pergunta como assim, ele fala que está fazendo uma pergunta simples. Ela diz porque ele está fazendo tantas perguntas e ele fala porque ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro.
Ele fala que ela ainda não respondeu a pergunta e pergunta cadê aquela energia do começo. Ela pergunta de que energia ele está falando. Ele fala que não gostou da atitude dela e que ela nem sequer quis apertar a mão dele. Ela pede desculpas por não ter apertado a mão dele e fala que gostou muito dele. Ele pede o número dela e já ela pede para entrar no carro. Então ele fala para ela digitar o número dela no telefone dele. Ela fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. Já ele diz para ela que se ela realmente quer conhecê-lo, ela vai passar o número para ele. E depois que ela passa o número para ele, ele fala que quando for conveniente para ele, ele liga. E como ela diz que não, ele pergunta o que ela quer dizer com não. Ela fala que quer pegar uma carona com ele e assim eles podem se conhecer. Ele fala que tentou conhecê-la no começo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que realmente mudou de ideia e que realmente gostaria de conhecê-lo. Ele fala que entende que deve ser uma pena para ela, mas que realmente ela perdeu a chance dela. Mas depois de mais algum tempo ali se fazendo de difícil, por final ele acaba convidando para entrar no carro. E dentro do carro, mais uma vez ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela fala que já disse o que aconteceu e pede mais uma chance para eles recomeçarem. Ele fala que não vai dar nenhuma chance porque ela só está ali por causa do carro dele e que ela é interesseira. E como ela fala que não é interesseira, ele fala que ela é muito interesseira e que não quis falar com ele até ver o carro dele. Ele fala que vai ser melhor ela ir para casa pensar sobre isso. E já ela pergunta como abre a porta. O Nair começa dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Então ele fala que tudo bem e deseja para ela um ótimo dia. Mas quando ele deixa uma maleta cheia de dinheiro cair no chão, como ela tem um bom coração, ela volta para ajudar. Ele agradece pela ajuda e em seguida pergunta o que ela está fazendo. E já ela pergunta o que ele quer dizer. Ele pergunta novamente o que ela está fazendo e pergunta também cadê o dinheiro dele. Ele pede para dar uma olhada e pergunta o que é isso. Ele pergunta se ela está tentando roubar o dinheiro dele, mas ela diz que não. Ela fala que foi sem querer e ele pergunta se ela está falando sério. E ela diz que sim. Ela diz que nunca faria uma coisa dessa. Ele fala que tudo bem e diz que vai embora. Ela pede para ele esperar, e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta o nome dele e se apresenta. Ele fala que ela tentou roubar o dinheiro dele, mas ela fala que não fez isso. Mas em seguida ele diz que o nome dele é Nair. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta para onde ela estava indo. E ela diz para ele que ela estava indo almoçar. Ele fala que também está indo almoçar e se ela quiser pode ir com ele. Em seguida ele pede o número dela e pergunta se ela tem namorado. E ela diz para ele que ela não tem namorado. Ele entrega o telefone para ela e fala que gostou muito do enfeite do cabelo dela. Em seguida, ele fala que o carro dele tá logo ali na frente e pergunta se ela quer entrar. E ela diz que tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele. E como ele diz que sim, ela fala que é um ótimo carro. Em seguida, ela pergunta se o dinheiro é dele e pergunta também se ela pode tirar uma foto com o carro e com o dinheiro dele. Bom, e depois de tirar a foto dela, ele a convida para entrar no carro. E nesse momento ele pergunta como ele pode confiar nela, sendo que ela tentou roubar 10 mil dele.
Ela diz que não pegou o dinheiro dele, e já ele fala que se ele não tivesse encontrado o dinheiro, ela teria levado. E como ela fala que não precisa disso, ele fala que ela colocou na bermuda dela. Ele fala que precisa dizer a verdade, que ele não tem nenhuma dúvida de que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e pergunta como assim. Ele fala que ela voltou correndo depois de ver o dinheiro dele. Ela fala que não foi bem assim e ele pergunta como foi. Então ela responde dizendo que ela só voltou para ajudá-lo. E depois que ele fala que não acredita nisso e pede para ela sair do carro, ela pergunta por quê. Ele fala porque ela é interesseira e pede mais uma vez para ela sair do carro. E termina dizendo que pessoas como ela não dá para confiar.